Boa tarde, pessoal. Então, hoje eu vim falar aqui, continuar falando do processo, né, que eu vivi com o tratamento do câncer, né. Hoje aqui tá calor, tô até de camiseta, ó. Tá bom de falar hoje. Eu gosto da temperatura amena, né, nem muito calor, nem muito frio. Então, no vídeo passado eu falei sobre o poder que nós temos e que muitas vezes a gente atribui a um Deus que não existe, um Deus antropomórfico. E quando eu expliquei no vídeo passado que quando eu falo que o poder está com você, é porque de fato está. A decisão do que você vai fazer na sua vida está com você. E nesse processo que eu vivi com o câncer, eu vi muito isso. Porque tinha momentos que eram muito difíceis, né, no tratamento por conta dos efeitos colaterais que o tratamento te traz, que é o que eu falo sempre, o câncer não é o câncer que dói, mas o tratamento é que dói. É meio contraditório, né? Porque você vai fazer um tratamento para curar uma doença e aquele tratamento ele te mói. Eu, eu, eu via muito claro isso, né? A quimioterapia, ela meio que torce você, né? Te espreme, né? Tira a última gota e as sessões de rádio vem te bate ali, ó, tipo um martelo amassando um bife. Então você fica moído. Então, tipo, às vezes você fala, peraí, eu estou fazendo um tratamento para melhorar uma coisa, mas eu estou me sentindo muito mal. Então o processo é doloroso e nesse momento você precisa usar o poder que você tem. E dentro desse processo de expansão de consciência, a gente vai aprendendo, vai adquirindo ferramentas energéticas que pode estar te auxiliando nesse processo. E uma ferramenta, né, uma das ferramentas que me ajudou muito, talvez ela foi o carro-chefe de ter me ajudado, foi o Energy Healer, que é uma ferramenta energética de quinta dimensão, em que eu apliquei em mim, os meus colegas aplicaram em mim, meus colegas terapeutas, eu sou muito grato a eles, porque eles me cobriram de amor incondicional, que é uma técnica que dentro dessa ferramenta energética a gente usa, e eles me mandaram bastante amor incondicional, isso foi todos os dias, e também aplicaram protocolos, a gente desenvolve protocolo para cada tipo de situação que a gente vai tratar o paciente, e foram aplicados protocolo em mim, tanto pelos meus colegas quanto por mim mesmo. Então, essa ferramenta energética, ela é muito boa e foi de fundamental importância para mim. Por quê? Porque eu estava com um câncer que ele é considerado um dos cânceres mais agressivos que existem. Porque ele é muito sutil, ele é muito silencioso e ele faz um estrago lá por dentro enquanto você não está vendo. Então, quando eu fui para o médico, eu comecei a fazer as sessões de rádio, no relatório estava escrito que a doença estava em estado avançado. E eu consegui reverter isso. Mas aí, ó, quando eu falo que o poder está com você, porque olha bem, essa ferramenta é uma ferramenta maravilhosa. Mas para ela funcionar, eu precisaria usar. Eu tinha que usar esse poder que estava sobre mim, que era o poder da decisão de usar essa ferramenta. E essa ferramenta ela é muito boa, porque esse caso do câncer, eu não sei se teve outros casos, né, do uso de Energy Healing que houve cura do câncer, mas existe N casos de curas de outras doenças, como diabetes, como pressão alta, como depressão, aquela doença que as pessoas sentem dores, é o que? Fibromialgia. Então, são vários relatos de colegas nossos que se trataram e que trataram seus pacientes também, porque a gente começa nos tratando, né? E quando a gente aprende a nos tratar, a gente vai e começa a expandir isso, né, para fora. Então, a gente acaba aplicando em amigos, em colegas, e daqui a pouco a gente está tendo clientes, né? Eu tive clientes assim, e que a gente curou com Energy Healer. Tem um caso mesmo de um pai que me procurou que a criança não fazia cocô, ela passava 15 dias sem ir no banheiro. E naquele dia que ele me procurou, ela acho que ele estava há 9 dias, 11 dias sem ir no banheiro, e a gente fez ali a terapia, a sessão de terapia com ele, e com o filho, né? Ele representando o filho, e ele me falou depois que naquele momento a criança fez cocô. Ele não estava em casa, mas quando ele chegou em casa, a criança tinha feito cocô, segundo a esposa dele, e sem nenhum transtorno, como era de costume, né? Porque ele sentia dor, porque ele
era doloroso, né? E nesse dia não foi doloroso. Então a gente com essa energia, a gente escava o problema que a pessoa tem, porque a gente começa pelo superficial, né? Tipo assim, eu estou sentindo uma dor e a gente vai lá dar um remedinho como se fosse um remédio, mas a gente vai escavar ali e tentar descobrir qual a causa dessa dor, né? Porque todo efeito tem uma causa, né? E o livro do Cabalhão, que eu falei sobre ele em um vídeo passado, ele fala sobre essa lei da causa e efeito. Então essa energia, essa ferramenta energética, ela te dá a possibilidade de você fazer essa escavação que a gente chama, que é essa investigação, que a gente vai lá no fundo procurar saber o porquê que a pessoa está apresentando aquilo. Então eu usei muito em mim, e o câncer, eu lendo, descobri que a maioria do câncer é causas emocionais. Tem a questão genética, na minha família tem a questão genética, porque meu avô paterno, meu avô materno, minha avó materna morreram de câncer. Eu tive uma prima e um primo, eu tenho uma prima e um primo que tiveram câncer, e meu pai está com câncer, então já é uma questão também genética, mas é uma questão emocional. Então você começa a escavar e descobrir o que foi que causou aquilo, né? O que foi que você guardou, que não deveria ter guardado emocionalmente, mentalmente, que o seu corpo não aguentou e aí ele colocou para fora aquilo. Então, isso eu aprendi nesse processo todo. Então, eu falei em alguns vídeos passados, não é para você brigar com a doença, não é para você se maldizer, achar que você é um coitado, não. É uma oportunidade, eu vejo a doença como um sinal de alerta, onde você está tendo a oportunidade de descobrir, de crescer, de saber o porquê que você está daquela forma, o que você precisa fazer para sair daquela situação e o que você tem que mudar agora para que você não entre em uma situação como essa, né, mais para frente. Então, esses aprendizados eu trouxe. Então, naquele processo lá do tratamento do câncer, das sessões de radioquímio, eu sentia muita dor. E eu costumo dizer que eu não sofri. Eu chorei e eu senti dor, mas eu não sofri. Por quê? Existe uma diferença entre sofrimento e dor. E a dor, qual é a dor? A dor era inevitável, né? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. A dor é inevitável. Eu não tinha como não sofrer a dor daquele tratamento, daquele processo todo. Mas eu tinha a escolha de sofrer ou não. E eu escolhi não sofrer. Porque o que é sofrer? Sofrer é você ficar preso naquela situação. Então, quando você chega num ponto de você achar que Deus não gosta de você por você estar naquela situação, começar a se perguntar, e por que isso comigo? Ao invés de você perguntar, e por que não comigo? Na verdade, não era nem para perguntar por que isso comigo, mas perguntar o porquê que está acontecendo aquilo, o que é que eu preciso mudar. Então, quando eu fico nesse estado de ficar questionando por que isso comigo, porque eu não mereço isso, porque essa doença é miserável, eu estou no estado de vítima, então com isso eu sofro. Eu sofro. Por quê? Não é o que fizeram com você que vai definir você. O que falaram de você é que vai definir a sua vida. Mas é o que a gente faz com aquilo que foi falado, o que foi feito com você. Então, eu fui diagnosticado com câncer, mas é eu que tinha que decidir se esse evento ia determinar toda a minha vida a partir daquele momento. Se eu ia ficar sofrendo o resto da minha vida por conta daquele momento, daquela situação. Porque se eu fizesse isso, é provável que eu tivesse acelerado a doença. A doença, ela crescia dentro de mim, porque a doença, nesse processo que eu entendi é o seguinte, a doença, ela é espaçosa. Então, o que é que ela faz? Se você é diagnosticado com determinada doença, e você fica o tempo todo falando dessa doença, porque eu tô com essa doença. Aí chega alguém e você fala dessa doença. Aí você começa a procurar informação sobre essa doença, mas não informação para se livrar da doença, mas para ficar alimentando aquele chororô, aquele vitimismo. Então é meio que a doença, ela olha e fala assim, porque tudo é energia, tudo é energia. Então ela olha e vai dizer assim, olha, ele gosta de mim, ele fala tanto de mim, todo mundo que chega ele está falando, então, eu vou ficar aqui. E ela começa a se espalhar, porque ela é espaçosa. Então, eu vou ficar aqui, aqui é legal, eu gostei desse corpo aqui.
E aí, outra coisa que eu descobri, a doença, além de ser espaçosa, ela não gosta de solidão. Ela não é solitária. Então ela começa a chamar os amiguinhos dela, vem cá, né? Vem pra cá, ele gosta, precisa ver como ele me trata, só fala de mim. Ele gosta de mim, vai gostar de você também. E quando você vai ver aquelas pessoas que estão sempre reclamando, ela meio que começa a colecionar doenças. Porque às vezes começou com diabetes. Aí começou a falar do diabetes, começou a se vitimar, e daqui a pouco começa a ter pressão alta. Aí daqui a pouco começa a ter colesterol alto. Aí daqui a pouco começa a ter problema de circulação. Então ela começa a ter um leque, ela começa a atrair um leque de problemas. E não é porque ela quer, isso é inconsciente. Mas quando a gente aprende que nós temos o poder de mudar o nosso pensamento, de mudar a nossa energia, de mudar a nossa vibração, a gente começa a identificar como a gente está pensando e a gente escolhe se aquilo que a gente está pensando é bom ou não e se a gente quer continuar com aquilo ou não. Então, é inconsciente a pessoa falar só de doença, ser pessimista e não sei o quê. E uma pessoa dessa, quer estar perto. Ninguém quer estar perto. Porque a energia dessa pessoa, ela é muito densa, é uma energia baixa. E aí ninguém quer estar perto. A pessoa ouve porque não é surdo e faz de tudo para se livrar da presença daquela pessoa. Mas quando você não está no estado de vítima, é o contrário. As pessoas vão te visitar porque você está doente, que aconteceu muito isso comigo, muito. As pessoas iam me visitar e chegava na minha casa, a gente conversava de muitas e muitas coisas, e quando já tinha um tempo que nós estávamos conversando, a pessoa perguntava, sim, cara, e aí como é que está você? Eu vim aqui para saber de você, como é que você está lidando com tudo isso? E aí eu falava um pouco da experiência, né, porque a pessoa veio para me ver e saber, né, daquela situação. E a pessoa falava assim, cara, você não parece que está com câncer. Se você não falar, ninguém vai dizer que está. Por quê? Porque eu não adotei o estado de doença. Porque eu acredito que o meu estado natural de ser, não só o meu, mas o estado natural de ser de qualquer ser humano, é ser saudável, próspero e feliz. Então, na minha cabeça, eu sempre naquele processo todo e até hoje, eu sou saudável, eu sou próspero e sou feliz. Porque eu tenho que focar naquilo que eu quero e não focar no que eu não quero. E quando você está no estado de vítima, você foca no que você não quer, achando que está focando no que você quer. Porque quando você está o tempo todo falando de um problema, seja um problema de saúde, seja um problema financeiro, você não está focando na solução. E você vai ter mais daquilo que você é consciente de ser. Então, se eu sou consciente de ser doente, eu vou ser doente. Eu vou ter como resposta no meu mundo físico aqui, é doença, porque eu estou criando mais disso no meu estado mental e espiritual. Então, aquilo vai reverberar no meu estado físico, doença. Eu estou passando situação financeira, eu só estou pensando em problema, eu só estou pensando nas dívidas, eu só estou sofrendo com aquilo, eu estou mentalizando aquilo e eu estou criando mais daquilo para a minha vida. E como é que eu mudo isso, Matias? A gente chama de transmutar. Você foca naquilo que você quer. Então, no caso meu da doença, eu nunca orei as orações que eu aprendi, né? Como eu falei no primeiro vídeo, eu fiquei 24 anos dentro da igreja. E a oração que eu tinha aprendido era você dobrar o joelho e eu falava o tempo todo do problema. Por isso que não funcionava para mim. Quando eu levantava, eu tava exausto. Porque não funcionava, porque eu estava focando naquilo, então tinha mais daquilo. Quando eu entendi que a oração é um momento de núpcia meu com Deus, onde eu vou agradecer, onde eu fecho a porta do quarto, que não é a porta, né, física, né, porque o significado oculto, o significado da Bíblia está oculto. É fechar as portas dos meus sentidos. Eu não levo para lá preocupação, não levo sentimento de medo, não levo sentimento de incerteza. Eu levo o sentimento da certeza, o sentimento do desejo já realizado. Então, como é que eu, no caso da doença, como é que eu deveria me sentir? Como é que eu sou doente, ou saudável? Né? Como é que eu me sentiria sendo saudável? Então eu começava a imaginar, eu saudável, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu faço esse projeto, eu faço aquele outro projeto. Você começa, porque a sua mente ela cria, você começa a criar um monte de coisas positivas e aí você esquece que está passando por aquela situação, que é um estado que vai passar. A mesma coisa se for um problema financeiro. Como é que seria a sua vida com determinado valor na sua conta? Matias, mas isso é fantasia. Mas é na fantasia que se cria. Porque essa camisa que está aqui,
ela só foi criada, ela só existe hoje aqui porque num primeiro momento foi idealizada na cabeça de alguém. Então tudo começa aqui e daqui a pouco está aqui no nosso mundo físico. Então foi assim que eu fiz nesse processo e eu vou terminar esse vídeo, eu vou encerrar esse vídeo aqui. No próximo vídeo eu vou falar da última parte, que é a parte da cirurgia e o que foi que aconteceu depois disso. E aqui embaixo desse vídeo tem na descrição, tem os links, né, das minhas redes sociais, se você quiser seguir, onde eu estou começando a colocar coisas lá também que aumente a nossa expansão de consciência. E tem também um link de compra dos e-books, são e-books baratinhos, né, de 12 reais, de 38 reais, coisa que dá para qualquer pessoa comprar e que eu tenho certeza, que vai transformar a sua vida, porque nós estamos aqui num processo de transformação, num processo de expansão de consciência. Então é isso aí, gratidão, eterna gratidão.